Boa noite a todos. Segunda reunião ordinária de setembro de 2019. Em nome de Deus, na forma regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária de setembro de 2019. Convido a todos para fazer um minuto de silêncio em respeito à morte do ex-vereador desta casa, o senhor Inácio Linhares. Solicito a chamada dos seus vereadores. Gerneiro Aparecida Tomás, Edivaldo Antônio Araújo, Hugo Pessoa de Almeida, Presente. José Ronaldo de Araújo, Presente. Taiwana Cândido Guimarães, Presente. Tarcísio Bertoldo, Presente. Valdeci Silva, Presente. Zé Pedro Martins. Presente. Em razão do falecimento do vereador Inácio Linhares, vamos empossar hoje a primeira suplente do Partido Democrata, a senhora Marlene da Costa Silva. Solicita a leitura do diploma, primeiro suplente, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 238ª Zona Eleitoral de Rio Piracicaba. O juiz presidente da Junta Eleitoral da 238ª Zona Eleitoral de Rio Piracicaba, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 40, inciso 4 e 215 do Código Eleitoral, tendo em vista a proclamação dos resultados das eleições de 2 de outubro de 2016, confere o diploma de primeiro suplente de vereador do município de Rio Piracicaba a Marlene da Costa Silva, que ocorreu pelo Partido Democratas, conforme a ata geral das eleições. Rio Piracicaba, 13 de dezembro de 2016, juiz-presidente da Junta Eleitoral. Nesse instante, convido a senhora Marlene da Costa Silva para proferir o juramento da posse na tribuna. Prometo exercer meu cargo sob a inspiração do bem comum, manter, defender, cumprir e fazer cumprir a lei, notadamente a Constituição e a lei orgânica do município, empenhar-me em que se editem leis justas e trabalhar pelo fortalecimento do município, com a prevalência dos valores morais e do bem-estar da comunidade. Convido a senhora Marlene, nesse instante, para assinar o termo de posse. Mais uma aí. Solicito a leitura do termo de posse. Termo de posse de vereador. Aos 25 dias do mês de setembro de 2019, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo de Rio Piracicaba, compareceu a senhora Marlene da Costa Silva para fins de receber posse no cargo de vereadora em razão de vacância, falecimento do vereador Inácio Linhares. A vereadora, em cumprimento ao artigo 4º do Regimento Interno da Casa, disse: prometo exercer meu cargo sob a inspiração do bem comum, manter, defender, cumprir e fazer cumprir a lei, notadamente a Constituição e a lei orgânica do município, empenhar-me em que se editem leis justas e trabalhar pelo fortalecimento do município com a prevalência dos valores morais e do bem-estar da comunidade. Em seguida, apresentou o diploma expedido pela 238ª Zona Eleitoral e declaração de bens,
E para constar, lavrou-se o presente. Rio Piracicaba, 25 de setembro de 2019, Marlene da Costa Silva. Declaro passada como vereadora da Câmara Municipal de Rio Piracicaba, a senhora Marlene da Costa Silva. No momento seguinte, convido que a senhora Marlene ocupe a cadeira do plenário. Nesse instante, eu não sei se a Marlene quer fazer uso da tribuna, mas é meu dever e obrigação de desejar boa vida, Marlene, apesar da ocasião. Seja bem-vindo a essa casa. Solicito a leitura da ata da reunião ordinária do dia 11 de setembro de 2019. Ata da primeira reunião ordinária do mês de setembro de 2019. Aos 11 dias do mês de setembro de 2019, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores no plenário da Câmara Municipal em reunião ordinária sob a presidência do vereador Tairone Arcanjo Guimarães. Após declarar abertos os trabalhos, foi solicitada a chamada dos vereadores, constatando-se a presença de todos. Ato contínuo fez a leitura da ata da reunião ordinária de 28 de agosto de 2019, que, levada ao plenário para discussão, no havendo que quisesse manifestar, foi aprovada por todos. Logo após, fez a leitura do ofício 139/2019 e dos relatórios finais referentes às CPIs número 2 e 3 de 2019. Em primeiro turno, o projeto de lei 2005-2019, de autoria do vereador Tarcísio Beitulo, que institui no município de Rio Piracicaba o Março Laranja, mês de prevenção e combate ao bullying escolar. Após a leitura do projeto, foi levado ao plenário para discussão. Nesse momento, o vereador Tarcísio Beitulo discorreu sobre o projeto, destacando sua importância e finalidade. Em seguida, o vereador Valdeci parabenizou o vereador Tarcísio pelo projeto apresentado, visto sua importância para a proteção das crianças. Prosseguindo a discussão, não havendo mais quem quisesse manifestar, o projeto foi aprovado em primeiro turno por todos os vereadores. Em primeiro turno, o projeto de lei 2006-2019, de autoria do vereador Tairone Arcanjo Guimarães, que dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Agricultura, Pecuária e Sustentabilidade no município de Rio Piracicaba e da outras providências. Após a leitura, o projeto foi levado ao plenário para discussão. Nesse instante, o presidente Tairone discorreu sobre o projeto, destacando seu propósito de unir e incentivar os agricultores e pecuaristas no município. Logo após, o vereador Valdeci Silva parabenizou ao presidente Tairone pelo projeto e discorreu sobre o agronegócio. Ato contínuo, o vereador Zé também parabenizou o vereador Tarcísio e ao presidente Tairone e destacou a importância dos projetos apresentados pelos mesmos. Ainda discorreu sobre o assunto o presidente Tairone e o senhor Dimas Fernandes. Prosseguindo a discussão e não havendo mais quem quisesse manifestar, o projeto foi aprovado em primeiro turno por todos os vereadores. Em turno único e redação final, o projeto de lei 2013-2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a política dos direitos da pessoa idosa e da outras providências. Após a leitura do projeto, foi levado ao plenário para discussão e, não havendo quem quisesse manifestar, foi aprovado em turno único e redação final por todos. Em turno único e redação final, o projeto de lei 2015/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Programa de Esporte, Incentivo à Educação, Esporte e Cultura. Após a leitura, o projeto foi levado ao plenário para discussão. Ato contínuo, o vereador Tarcísio Beitulo destacou a excelência do projeto e apresentou questionamentos relacionados a alguns artigos do mesmo, notadamente quanto à disponibilização de transporte para que os alunos dos distritos de Conceição de Piracicaba e Padre Pinto possam participar do curso pré-vestibular e preparatório de ingresso no ensino superior, e sobre participação dos alunos do distrito de Conceição de Piracicaba nas aulas de dança, teatro, música, artes marciais e demais modalidades esportivas, visto que no referido distrito também existe escola municipal e não seria justo deixar os alunos da mesma de fora do programa. Ao final, permitido que tais ponderações servissem como solicitação ao prefeito para rever a situação. Diante do exposto, o vereador Sânia questionou ao assessor especial, o senhor Frederico Augusto, se haveria impedimento do projeto funcionar no distrito de Conceição de Piracicaba, já que o mesmo não foi citado na proposição. O assessor respondeu que acreditava que tal fato seria um limitante. Assumindo a palavra, o presidente Tairone afirmou acreditar-se a situação exposta apenas no erro material do projeto, sugerindo a realização
prestação de emenda ao mesmo. Ainda discorrer sobre o projeto, destacando sua importância e dando sugestões dos vereadores Tarcísio Bertoldo, Zé Gomes, Valdeci Silva, Tairone e Hugo Pessoa. Também se manifestaram o assessor Frederico, que explicou sobre o trâmite para a votação de um projeto quando há apresentação de emenda, e o cidadão José Santos, Delmano Cardoso, Geraldo Fonseca, Dimos Fernandes, Aldicerdo e Júlia Souza. Prosseguindo a discussão, não havendo mais quem quisesse se manifestar, o projeto foi aprovado em turno único e redação final por todos os vereadores. Continuando, fiz a leitura da indicação 69/2019, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo. Levada a plenária para discussão, o vereador Tarcísio justificou a proposição, destacando a importância da mesma. Discorreu também sobre o assunto os vereadores o professor Valdeci Silva, o presidente Tairone e o cidadão Alcércio. Prosseguindo a discussão, não havendo mais quem quisesse manifestar, a indicação foi aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo fez a leitura da indicação 70/2019, de autoria do vereador Edivaldo Conde Araújo. Levado ao plenário para discussão, discorreram sobre o assunto o presidente Tairone, os vereadores Hugo Pessoa e Valdeci Silva e o senhor Dimas Fernandes. Prosseguindo a discussão, não havendo mais quem quisesse manifestar, a indicação foi aprovada por todos. Em seguida, fez a leitura da indicação 71/2019, de autoria do presidente Tairone. Levado ao plenário para discussão, o presidente justificou verbalmente sua proposição. Discorreu também sobre a indicação do vereador Hugo Pessoa de Almeida. Prosseguindo a discussão, não havendo mais quem quisesse se manifestar, a indicação foi aprovada por todos. No momento seguinte, foi concedido o uso da tribuna, conforme a inscrição de comunicação parlamentar, ao vereador Tarcísio Bertoldo, para falar sobre a prestação de serviço da empresa Escom no município. Usando a tribuna, o vereador discorreu sobre a reunião ocorrida na sede da empresa e sobre o trajeto realizado no ônibus da mesma, no horário de 10 horas, partindo da cidade de Rio Piracicaba. O vereador apresentou os principais apontamentos levantados, especialmente com relação ao atraso na viagem e condições de trabalho dos motoristas da cidade da empresa. O vereador afirmou que, em sua opinião, a empresa está faltando com respeito aos próprios funcionários. Continuando, destacou que fará o percurso novamente em dias e horários alternados e salientou a necessidade da população possuir um transporte digno, afirmando que para isso é necessário o apoio de todos. Também discorreram sobre o assunto Valdeci, Hugo e o presidente Tairone e o cidadão Dimas Fernandes, Alcércio e Júlia Souza. Logo após, foi concedido o uso da tribuna, conforme a inscrição de comunicação parlamentar, o vereador Zé Gomes Martins para falar sobre elogios. Usando a tribuna, o vereador discorreu sobre a demanda do bairro do Matinho com relação à necessidade de melhorias na rua Beira Rio, a qual foi realizada por servidores do Executivo. Finalizando, o vereador solicitou a assessor especial da Câmara que realizasse leitura de correspondência de autoria da senhora Paula, onde a mesma elogiou o trabalho realizado pelos servidores José Francisco, Elvésio, Geraldo, Josué e Tuca, os quais, além do reparo no calçamento, também identificaram o problema na rede de esgoto. Finalizando, o vereador Zânio solicitou que tal elogio constasse em ata, a fim de servir de incentivo aos demais servidores. Nada mais havendo a se tratar, a reunião foi encerrada. A presente ata será levada ao plenário e, se aprovada pela maioria dos vereadores, será publicada. Sala das Sessões, 11 de setembro de 2019, Tairone Arcanjo Guimarães, presidente, Zé Gomes Martins, vice-presidente, Dirlene Aparecida Tomás, primeira secretária. Está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que concordarem com o ato, permaneçam como está. Aprovada a ata da reunião ordinária do dia 11 de setembro de 2019. Solicito a leitura do ofício número 148/2019. Ofício 148/2019. Assunto: líder do governo. Rio Piracicaba, 24 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor prefeito, considerando o artigo 28 do regimento interno dessa Casa Legislativa, que dispõe sobre a indicação de um vereador para ter as prerrogativas de líder partidário, vimos sugerir a Vossa Excelência que envie-nos nome do parlamentar indicado para ser o líder do governo dessa Casa Legislativa, a fim de representá-lo e interpretar o vosso posicionamento junto à Câmara Municipal. Cordialmente, Tairone Arcanjo Guimarães, presidente da Câmara. Em turno único, o veto oposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei número 2002
Excelência, eu gostaria de pedir, senhor, pedir a leitura do parecer necessário na íntegra, por favor. Parecer jurídico número 49/2019. Referência feita ao projeto de lei 2002/2019. Autoria: Legislativo Municipal, vereador Tarcísio Bertoldo, projeto executivo municipal, veto. Relator: foi encaminhado veto oposto pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal em face do projeto de lei 2002/2019, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Tarcísio Bertoldo, dispondo sobre a criação do programa Meu Primeiro Emprego, visando conceder oportunidades de contratação de iniciantes no mercado de trabalho e da outras providências. É o breve relatório, passo à análise jurídica. Análise jurídica. Em suma, o excelentíssimo senhor prefeito municipal fundamenta o veto oposto ao argumento de que a proposição cria ingerências nas atividades do executivo, além de criar obrigações que demandariam previsão orçamentária e a possibilidade de concessão de benefícios fiscais, o que demandaria a apresentação de estudos de impacto orçamentário e financeiro. Ao argumento, discorreu que o projeto seria vetado por ser inconstitucional, ferindo o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B, bem como seria contrário ao artigo 52, inciso 6, da Lei Orgânica do Município. Por fim, argumentou que a propositura estaria ferindo o princípio da separação dos poderes. O que se depreende da questão é que a postura do Executivo Municipal está completamente equivocada, uma vez que, conforme será demonstrado, o seu fundamento nada tem a ver com os objetivos e interesses do citado projeto de lei, não podendo prosperar os apontamentos utilizados pelo Executivo Municipal para embasar o veto oposto. O objetivo da propositura vetada é contribuir para a inserção dos jovens no mercado de trabalho, uma vez que os jovens são os principais afetados pelo alto índice de desemprego no Brasil, pois empresas preferem contratar funcionários com mais experiência e idade. Sendo assim, cabe também ao poder público incentivar a criação de empregos e a contratação de jovens no mercado de trabalho. Com as devidas vênias, não merece ser acolhido o argumento trazido pelo senhor prefeito municipal de que a propositura é inconstitucional, dizendo que esta estaria ferindo o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B, bem como seria contrário ao artigo 52, inciso 6 da Lei Orgânica do Município, pois estaria o Legislativo legislando sobre matéria de competência exclusiva do chefe do Executivo. Importante trazer à baila o disposto no artigo 3º, parágrafo único da propositura, o qual assim dispõe. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal poderá criar políticas públicas para incentivar, através de benefícios a serem concedidos às pessoas jurídicas de direito privado, a aderirem ao programa de lei, as quais acrescentarão em seu quadro de empregados os iniciantes de atividade no mercado de trabalho, reduzindo o índice de desempregados, oportunizando a jovens que buscam o primeiro emprego, bem como nos seguintes casos. Parágrafo único. Visando a aplicação do disposto no caput deste artigo e observado o regulamento específico a ser expedido, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivo na forma de benefício fiscal de isenção de até 100% dos impostos e taxas de competência do município, incidentes sobre a atividade da empresa que ingressar no programa previsto nessa lei. A princípio, o projeto de lei esbarraria no artigo 52, inciso 6 da Lei Orgânica Municipal, pois o projeto contém um artigo de matéria tributária que, frisa-se, autoriza e não obriga a isenção tributária como forma de incentivo ao programa do primeiro emprego. Contudo, o STF já decidiu que não há regra de competência reservada ao Executivo em matéria tributária, ou seja, o vereador pode propor lei de natureza tributária, já que não há reserva de competência ao Executivo. Neste caso, citam a jurisprudência, a análise dos autos evidencia que o acordo mencionado diverge da diretriz jurisprudencial que essa Suprema Corte firmou na matéria de referência. Com efeito,
não mais assiste ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa constitucional de fazer instaurar, com exclusividade, em matéria tributária, o concernente processo legislativo. Esse entendimento, que encontra apoio na jurisprudência que o STF firmou no tema ora em análise, consagra a orientação de que, sob a égide da Constituição Republicana de 88, também o membro do Poder Legislativo dispõe de legitimidade ativa para iniciar o processo de formação das leis, quando se tratar de matéria de índole tributária, não mais subsistindo, em consequência, a restrição que prevaleceu ao longo da Carta Federal de 1969, artigo 57, inciso 1. Essa decisão do relator ministro Celso de Mello. Por jurisprudência, lei, iniciativa, matéria tributária precedentes. O Legislativo tem iniciativa de lei versando matéria tributária precedentes do Pleno em torno da inexistência de reserva de iniciativa do Executivo. Ações diretas de constitucionalidade, número 2464, relatora ministra Helen Grace. Mais uma jurisprudência em matéria tributária, inexistência de reserva de iniciativa, prevalência da regra geral da iniciativa concorrente quanto à instauração do processo de formação das leis, legitimidade constitucional da iniciativa parlamentar, renúncia de receita não configurada, ausência de violação à reserva de lei orçamentária alegada, ofensa ao artigo 167, inciso 1 da Constituição. Inocorrência, decisão que se ajusta à jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal, consequente inviabilidade do recurso que impugna, subsistência dos fundamentos que dão suporte, decisão recorrida, recurso improvido. Relator ministro Celso de Mello. Ressalta-se mais, uma vez que a propositura, em seu artigo 3º, parágrafo único, é clara no sentido de autorizar o Executivo a conceder isenção de até 100% de impostos e taxas de competência do Executivo, como incentivos para as empresas que aderirem ao programa. Ou seja, hora nenhuma houve determinação ou foi estipulado um valor para ser concedido, podendo ainda o Executivo não conceder nenhum desconto de imposto, caso não fosse de seu interesse. Quanto à alegação de que há renúncia de receita no projeto de lei, esta não merece acolhida, vez que esta não é uma medida proibida na Lei de Responsabilidade Fiscal, bastando apenas que tal medida seja acompanhada de outra medida compensatória e, conforme já exaustivamente dito, a propositura irá incentivar a geração de emprego e, consequentemente, irá aumentar a renda do município. Sobre o tema, temos a seguinte decisão. Emenda à Lei Municipal de Além Paraíba, que concede isenção de IPTU. Posição consolidada no STF, no sentido de que a Câmara de Vereadores pode legislar a respeito de direito tributário, inclusive se e quando essa legislação gerar redução de receitas em virtude de isenções tributárias. O colégio STF definiu de forma definitiva a sua posição no sentido de que o Legislativo Municipal pode legislar sobre direito tributário e que, fazendo-o, ainda que dessa legislação resulte redução de receita em virtude de isenções, nasce sem vícios ou nulidades. Assim, não ocorre quando essa mesma iniciativa atinge matéria orçamentária em sentido estrito. Essa decisão foi do ministro Ricardo Lewandowski. Continuando, excelentíssimo senhor prefeito alega uma possível invasão de competência e afirma que o Legislativo estaria ferindo o princípio da separação. Este argumento não tem fundamento algum, uma vez que, conforme demonstrado, o Legislativo está apenas em frises, autorizando o Executivo a criar políticas públicas de incentivo, políticas essas que ficaram a cargo e à escolha do Executivo, ou seja, não há nenhuma invasão de competência. Os incentivos fiscais que, porventura, viessem a ser concedidos para as empresas participantes estariam dentro do que seria o princípio da separação dos poderes e da discricionariedade da administração pública, dois princípios garantidos no ordenamento jurídico brasileiro, já que, conforme claro e evidenciado na propositura, caberia ao Executivo, ao regulamentar o projeto, os desdobramentos de quais seriam os incentivos, suas fontes de receita e a extensão desses incentivos. A função do vereador é justamente estabelecer as diretrizes e
incentivar o município criando projetos dentro da localidade que visem melhorias para a vida do cidadão e do seu município. Ademais, é de ressaltar que, ainda que o Executivo viesse como forma de incentivo conceder algum percentual de descontos fiscais para as empresas que porventura adotassem ao programa do primeiro emprego, o ganho para o município seria bem maior, haja vista o fato de haver possibilidade de as empresas buscarem investir no município, aumentando consequentemente o número de empregos e fazendo assim gerar mais renda ao município, além do ganho social e de inclusão que tal medida acarretaria. Dessa forma, não ocorrerá nenhuma renúncia de receita, porque, em contrapartida, haveriam ganhos com o aumento da população economicamente ativa e empregada no município, o que traz, além de receitas de natureza econômica, valorização e inclusão social do jovem e melhora na qualidade de vida desse jovem, de sua família e da comunidade como um todo, pois seria assim também uma forma de se evitar que esse jovem ficasse na ociosidade e se dedicasse às atividades ilícitas, o que vem ocorrendo comumente na sociedade brasileira. Corroborando com todo assim exposto, temos o entendimento firmado pelo STF, que julgou em regime de repercussão geral o recurso extraordinário 878-911 do Rio de Janeiro, definindo que o parlamentar municipal, vereador, pode apresentar projeto de lei que tenha previsão de despesas para o Poder Executivo, ou seja, para o município. A decisão do Supremo, que teve como relator o ministro Gilmar Mendes, fixou o entendimento no sentido de reafirmar a jurisprudência da Corte, para dizer que não é inconstitucional a lei municipal de iniciativa de vereador quando a matéria tratada não está inserida no rol taxativo previsto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A, C e E da Constituição Federal, cuja reprodução é obrigatória nas constituições estaduais e leis orgânicas municipais, devido ao princípio da simetria, ainda que tais leis estabeleçam novas despesas para o município. Ou seja, a decisão do STF, em repercussão geral, definiu a tese 917 para reafirmar que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração, não trata de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A, C e E da Constituição Federal. Ficou claro que, com exceção das matérias previstas expressamente naqueles dispositivos e seus correspondentes a nível estadual e municipal, ou seja, sobre a estrutura da Prefeitura, a atribuição dos seus órgãos, regime jurídico dos servidores públicos, criação, alteração de cargos e respectivos vencimentos, todas as outras são inalcançáveis pela inconstitucionalidade formal subjetiva. Ou seja, vício de iniciativa, uma vez que a interpretação dada pela Suprema Corte é restritiva e não amplia o rol taxativo previsto pelo legislador constituinte. Indiscutível é o fato de, ao adotar o proposto do projeto de lei, as empresas e a própria administração cumprem com a função social de proporcionar a inclusão social com o primeiro emprego para os jovens e a oportunidade de contribuir para a formação dos futuros profissionais do país, difundindo os valores e a cultura. É importante destacar também que a própria Constituição revela ser o trabalho dos direitos sociais previstos em seu artigo 6º e possui como traço referente a indisponibilidade desse direito, bem como a características. Vejamos, são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância e a assistência dos desamparados. Na lição do renomado doutrinador e hoje ministro do STF, excelentíssimo Alexandre de Moraes, os direitos sociais são tidos como direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas de observância obrigatória de um Estado social de direito, tendo por finalidade a melhoria de condições de vida dos hipossuficientes, visando a concretização de igualdade social e são consagrados como fundamentos do Estado Democrático, pelo artigo 1º, inciso 4 da Constituição Federal. A colaborar com o acima mencionado, temos o entendimento de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, para o qual os direitos sociais são como as liberdades públicas, os direitos sociais são direitos subjetivos,
Entretanto, não são meros poderes de agir, como é dito das liberdades públicas de modo geral, mas sim poderes de exigir. São direitos de crédito. Assim, entende-se que é cabível a administração pública perquirir sobre as alternativas possíveis na busca do efetivo respeito aos direitos sociais, fazendo com que o Estado cumpra o seu dever de garantir ao cidadão o direito de viver em uma sociedade que busque, por meio da atuação dos poderes constituídos e das organizações civis não governamentais, a erradicação da pobreza e da marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e regionais e promovendo o bem de todos, nos exatos termos que estabelece o artigo 3º, inciso 3 e 4 da Constituição Federal. Neste diapasão, para que os direitos sociais possam ter real implementação, mostra-se necessário que o Poder Executivo, enquanto responsável pelos atos da administração do Estado, promova a elaboração das chamadas políticas públicas, traçando estratégias de atuação na busca da efetividade desses direitos, sendo claro e notório a postura que o Executivo é quem deverá criar os programas de incentivo para incentivar a efetivação do programa, o que reflete nos interesses locais do município. Do quórum e procedimento para aprovação do projeto de lei. Para a rejeição do veto oposto pelo Executivo Municipal, será exigida a maioria absoluta do plenário, a teor do disposto do artigo 58, parágrafo 3 da Lei Orgânica Municipal. Quanto ao procedimento de votação, em razão da expressa previsão contida na parte final do parágrafo 5º do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, observará a discussão única e votação nominal. Das comissões permanentes. Por fim, verifique-se que a proposição precisa ser submetida ao crivo das comissões de Comissão, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Administração Pública. Conclusão. Diante de todo exposto, nas razões de veto apresentadas pelo Executivo, em sua integralidade, não merece acolhida do ponto de vista jurídico da legalidade e da constitucionalidade, vez que o texto da proposição de lei possui legalidade, constitucionalidade e interesse público, sendo que o mérito da manutenção ou rejeição do veto refoge às atribuições dessa subscritora, competindo ao plenário da Câmara Municipal, ouvidas as comissões permanentes, proferir decisão quanto à manutenção ou rejeição do veto, oposto pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. É o parecer sujeito a apreciação e deliberação. E Piracicaba, 20 de setembro de 2019, Júlia do Rosário Maia Vieira. Pela ordem, excelência, eu não vou pedir para ler o parecer da comissão, mas eu gostaria só que fosse informado para nós e todos presentes qual que é o parecer, a decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o qual o presidente Zânio, o voto desse relator e o membro Hugo Pessoa, se só informar se o parecer é favorável ao projeto ou... As comissões são favoráveis ao projeto. Obrigado. Todas as três comissões que são de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Tomadas de Conta, Legislação, Justiça e Redação, Direitos Humanos e Assistência Social e Administração Pública. Obrigado. Agenda de discussão. Senhor presidente, assessoria, segunda secretária Marlene, colegas de plenário, senhoras e senhores presentes, imprensa, boa noite a todos. Me desculpe, Tarcísio, e eu vou declarar meu voto de uma forma muito tranquila. O senhor perguntou em que as comissões votaram, né? Inclusive citou meu nome. Eu não quero aceitar isso como ameaça para um discurso, tá certo? Não quero. Vou votar com muita tranquilidade, entendendo de que a justificativa de que o STF, né? STF, eles têm um parecer, simplesmente um parecer, como qualquer juiz, qualquer ministro dos tribunais, cada um tem a sua ideia sobre qualquer questão.
A nossa lei orgânica, ela não é muito clara no que ela diz, tá certo? Então deixa à vontade a quem quiser entender o que quiser, mas entendendo o que quer, mas não procurando fugir muito da legalidade, tá certo? Eu acredito muito no espírito público do prefeito que está atuando e acredito muito no seu sentimento de humildade, tá? Então, por isso, eu já declaro o meu voto favorável ao seu projeto, tá? Já vou deixar aqui de antemão, mas com esse comentário aqui, né, de que o entendimento do Supremo Tribunal lá é uma coisa, ele não é lei, tá certo? Para mim ele não é lei. Lei é aquilo que está escrito lá na lei orgânica, mas ela também não deixa muito clara a situação. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Presidente, eu queria manifestar Só um segundo. Só retificando aqui, vereador Zane, a vereadora Marlene ela não é segunda secretária ainda, porque a gente vai ter que eleger o segundo secretário dessa casa, ok? Na próxima reunião. Só retificando. Vai fazer uso? Senhor presidente, demais vereadores, antes da minha fala eu queria cumprimentar, desejar boa sorte, sucesso no mandato da vereadora Marlene. Infelizmente, uma situação adversa, mas é um direito seu, afinal você é a primeira suplente. Então, boa sorte no seu mandato. Cumprimentar a imprensa, todos aqui presentes, e eu até cheguei aqui, estou vendo o juramento que a vereadora Marlene acabou de fazer, e eu, por 5 vezes, prestei esse mesmo juramento. Eu vou começar a minha fala dentro do meu assunto, fugindo aqui do protocolo, até repetir as palavras da vereadora Marlene aqui. Prometo exercer meu cargo sob a inspiração do bem comum, defender, cumprir e fazer cumprir a lei, notadamente a Constituição e a lei orgânica do município. Enfim, o veto, que ora estão aqui em discussão, nada mais é do que isso aqui, quando eu tomei posse como vereador, vários mandatos, como vice-prefeito, e recentemente como prefeito. Cumprir a lei, obedecer a lei orgânica. E eu quero dizer, vereador Tarcísio, que nada pessoal, qualquer que seja os vereadores aqui, eu estaria tomando a mesma decisão. Até porque esse extenso texto que o Frederico acabou de ler ali, ele não serve de parâmetro de referência para mim, porque citou por mais de uma vez Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. São 2 sujeitinhos lá que envergonham o poder judiciário brasileiro. Só sabem soltar, a justiça prende e no outro dia Gilmar Mendes está soltando. Então essas palavras ali, não fiquei emocionado com ela não. E é uma decisão difícil, é a última decisão que eu, enquanto prefeito, gostaria de estar tomando, porque eu sei da boa fé, do seu desejo de resolver a questão do desemprego. Agora, devo dizer também, vereadores, para todos vocês, que mais do que você, eu estou preocupado com isso. Não só com o primeiro emprego, com o segundo emprego, com o terceiro, com quem está próximo a aposentar, que chega lá lamentando com a gente, querendo uma oportunidade, que a dificuldade, o desemprego, são 3 milhões de pessoas no país. Então, não é somente o jovem, é aquele que está na meia-idade, aquele que precisa de um tempo para completar o tempo para aposentar. Então, minha preocupação com isso. Quanto ao jovem, eu acho que eu tenho autoridade para falar aqui. Eu tenho uma história aqui nessa casa, de 4 mandatos de vereador, 3 de presidente de Câmara, que diz tudo. A minha preocupação é eternamente com o jovem, incluir o jovem na questão cultural, na questão do esporte, na questão da educação. Sempre quis ser presidente da Comissão de Educação. Na última reunião de Câmara, vocês aprovaram um projeto aqui, receberam elogios, colocando atividade extracurricular nas escolas municipais. Então, eu estou sim preocupado com o jovem. Então, foi uma decisão difícil. Agora, devo dizer que não é meu estilo julgar para a plateia.
mesmo que isso eu venha perder votos com isso, eu não quero carregar um peso na consciência que eu tomei uma decisão equivocada, que lá na frente, se entrar um outro prefeito irresponsável, e aí eu vou explicar o porquê disso, pode prejudicar o município, até falir o município. É uma questão séria. A questão do veto, a primeira coisa, eu não estou nem discutindo a competência, porque isso aí é a controvérsia mesmo. Porque não importa, o público-alvo é a geração de emprego e renda, principalmente para o jovem. Então, para que ter vaidade? Se o projeto tem que ser meu, ou tem que ser de vereador A, B, ou de toda a Câmara. Isso não é o problema que me fez vetar o projeto. Não. O problema maior é que eu vou dizer aqui. No dia 17, terça-feira passada, preocupado com esse veto, pedi assessoria jurídica a mim que vier lá de Belo Horizonte, reunir com todos os vereadores, para explicar os motivos do veto. E parece que todos os vereadores entenderam, o Tarcísio foi resistente e ficou de me dar uma resposta. Então a verdade é essa, todos os vereadores estavam lá. Eu tive com o Tarcísio ontem, eu não toquei no assunto, ele que tinha que me procurar, ele não me deu resposta. E na parte da tarde, naturalmente, com o direito dele, ele foi para a rede social, chamando as pessoas para vir. É que hoje eu até gostaria que tivesse mais gente para me ouvir. Porque, diferente das outras polêmicas anteriores, dois projetos aí da nascente e da questão da porta do banco, o senhor prefeito, eu acho que ele errou, ele compareceu. Eu estou aqui justificando, dizendo por que estou vetando o projeto. Essa reunião do 17 foi terça-feira passada. Tomei posse aqui, gente, no dia 18 de julho, todos sabem. No dia 1º de agosto, todos vocês estavam aqui, tinha umas 100 pessoas aqui, está aqui o convite. Foi uma primeira preocupação minha quanto à questão de geração de emprego. E devo dizer que já tem 4 empresas praticamente acertadas para vir para Piracicaba. Uma começa a funcionar daqui a 15 dias. Está aqui o nome da empresa, vou passar para vocês aqui. Ata de abertura de envelope, documento, proposta, o dono chama Carlos, concessão de uso de espaço público no município. Chama MJM Metalúrgica João Bonavide. Então essa aqui dentro de 15 dias está funcionando, o galpão já estava pronto. E outras estão estudando. Então, eu já entrei aqui 13 dias após a minha posse, eu já estava preocupado com a geração de emprego, ninguém pode falar que não. E nos mandatos de vereador, eu estava medindo os outros vereadores dos outros mandatos aqui, sempre provoquei essa questão. Agora, infelizmente, eu não tive êxito, porque fazia reunião, o prefeito não vinha. Então, estou narrando isso tudo aqui para provar que a mesma preocupação que o vereador tem, eu tenho. Essa aqui é a lista de presença do dia da reunião, 1º de agosto. 69 pessoas compareceram. Seguindo aqui, o projeto, eu estou com o projeto aqui, está em fase final, acredito que na próxima reunião vai estar aqui, projeto de lei número 25, dispõe sobre a criação do distrito industrial. Esse projeto, antes de implantar qualquer empresa, essa que está vindo, porque o galpão já estava lá pronto. O cara não estava usando, então a justiça e vai ser usado outra empresa. Mas eu tenho, segundo a assessoria jurídica, a primeira coisa é criar o distrito industrial. Então vocês vão estar recebendo isso aqui já para estar voltando. Outra informação, segunda-feira que vem, dia 30, está chegando para vocês, vereadores aqui nessa casa, o orçamento 2020. Então, sentei lá com a Luciana, com o pessoal lá do orçamento, já vou adiantar um item desse orçamento. 5 milhões, o CEFEM está sendo direcionado para a construção de 10 galpões lá nesse distrito industrial. Tem uma área que pertence à prefeitura de 33 mil metros quadrados. Então, uma coisa de cada vez, processamento. Então, mais um argumento que eu estou preocupado com essa questão do desemprego. Quanto ao projeto do vereador Tarcísio, essa questão que fala aí, bate na tecla que autoriza, é uma pegadinha, porque, ora bem, então não precisa existir vereador. Vereador, vocês votam o projeto aqui. Eu vou lá, se eu sanciono o projeto, aí a informação está por toda parte, todo interessado, toda pessoa querendo vir para cá, todas as empresas que estão instaladas aí, virou lei, né? Então não existe executivo legislativo. A Câmara aprova, o prefeito sanciona, passou a ser lei. Então não é bem esse autorismo, ele está me obrigando como prefeito a agir dentro daquilo.
Porque se é só assim autoriza, então não fazia sentido o projeto. Ou é só para a igreja ver, só para as pessoas ver que tem um projeto. E tem que acontecer de fato. E tem que autorizar e virar lei e as empresas vão me cobrar. Então, não é simples assim. E não é questão de eu pensar só nesses, não sei quanto tempo eu vou ficar, que seja mais um mês, o resto do mandato, não importa. Eu tenho que pensar a médio e a longo prazo. Amanhã, repito, entra o prefeito responsável, pode acontecer o que eu vou falar aqui na frente. A mensagem do veto, eu vou ser bem sucinto aqui para não tomar tempo. A questão da lei orgânica já foi citada no artigo 52. Aí diz o seguinte: a separação dos poderes, pois escreveu no artigo 10, a reserva. Essa questão de competência do executivo ou não, eu não quero nem me ater a isso. Isso não vem ao caso. Aí vem vício de inconstitucionalidade decorrente da concessão de benefício de isenção fiscal de 100% dos impostos e taxas de competência do município. A famosa renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender o disposto na Lei de Diretriz Orçamentária e pelo menos uma das seguintes condições: demonstração pelo proposto de lei, a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, de que não afetará as metas resultantes. Traduzindo isso aqui, segundo o entendimento do jurídico, eu não posso dar até 100% de isenção de qualquer tipo de imposto, principalmente o ISS, que é imposto sobre serviço, para a pessoa, uma empresa tal lá, terceirizada na Vale, ela gera lá tantos empregos. Aí ela prefere, se o projeto fosse sancionado, contratar lá pelo projeto aí, seria 15% para quem, pela ideia do projeto, a empresa que tem até 20, a empresa que tem até 7 empregados, está livre disso. Acima de 20, 15%. Então seria o quê? Fazendo as contas, 3 empregos. A empresa ia lá gerar 3 empregos, o primeiro emprego, que é o projeto, mas e a renúncia de receita? Vai ficar livre de 100% dos impostos? Aí eu vou trazer um dado aqui para vocês, tem uma tabela aqui, essa tabela. Tudo que está aqui, gente, quem quiser depois pegar, fica aqui, eu não tenho que levar nada para casa. Olha aqui essa tabela aqui, só de janeiro a agosto. 935 mil, isso é um dado oficial tirado lá da prefeitura hoje. 935 mil. O que essas empresas não têm é nada de culpa. Aprovado esse projeto, vai ter essa renúncia de receita e isso a médio e a longo prazo seria a falência total do município. Então, repito, decisão difícil de tomar, mas necessária, porque eu tenho que ter responsabilidade. Eu não posso estar ali só pensando em eleição e voto, não, porque isso lá na frente alguém vai me cobrar, seja daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, complicado. Isso aqui eu estou falando só do ISS, 935 mil que entrou nos cofres da prefeitura de janeiro a agosto, 8 meses. Média, usa a média aqui, R$ 116.827. Isso aqui não precisa de mais argumento, porque está falando até 100%, eles vão querer. Não, peraí, senhor prefeito, a Câmara provou, o senhor sancionou, eu quero lei, se não virou lei, vai fazer a justiça, eu sou obrigado. Ou você acha que essas empresas não têm assessoria lá para ficar enxergando tudo, não? Então, a coisa não é simples assim, não. Outra questão que eu devo falar aqui. Eu tenho um amigo lá em Betim que falou comigo que lá tinha esse projeto. Eu procurei me informar. Lá tem sim. Projeto de lei, vou ler só o básico aqui, 24 de fevereiro de 2017, há 2 anos. Só que lá não tem nada a ver com esse projeto aqui. Eu vou ler o que interessa aqui. Institui o projeto Jovem do Bem, que abrange os programas Menor Aprendiz, Estágio, Primeiro Emprego, Bolsa de Curso Profissionalizante. O projeto Jovem do Bem, que abrange os programas Menor Aprendiz, Estágio, Primeiro Emprego, é o contrato de trabalho
não superior a 2 anos, em que o empregador se compromete a assegurar ao aprendiz inscrito em programa de aprendizagem uma formação técnico-profissional metódica. Aí, o diferencial que está lá em Betim, que acontece lá, que já está aprovado, é o seguinte: os incentivos às pessoas jurídicas e físicas que participarão do projeto Jovem do Bem serão concedidos da seguinte forma: o programa de primeiro emprego consistirá na oferta de meia remuneração, limitando-se a meio salário mínimo vigente para cada jovem empregado até o limite de 50% do valor anual do Imposto Predial Territorial Urbano, somente IPTU. Mesmo assim, 50% vai receber meio salário mínimo. Tá. Na letra B aqui, na dedução de até 20% do imposto sobre serviço de qualquer natureza. 20%. Esse aqui está razoável. Se fosse esse projeto, naturalmente, que seria sancionado. Ele está compatível com a realidade. Isso aqui não tem risco de quebrar o município, não. Eu estou falando de uma cidade, talvez seja a 4ª cidade do estado de Minas Gerais. Não estou falando de cidade de 15 mil habitantes, não. Só para finalizar aqui, foi falado aqui também da Lei Orgânica, artigo 52. Então, artigo 52, repito, que nós, no juramento, prometemos respeitar. Essa aqui que é a Lei Orgânica, que voltaremos. Se eu respeitar, eu vou respeitar o quê? Porque um amigo me fala para fazer, que é melhor? Não. Então, essa Lei Orgânica fala o seguinte: dispõe sobre matéria tributária, financeira e orçamentária. Fala também na questão dos poderes. Aí no artigo 52, parágrafo 1, dispõe sobre a criação de cargos, emprego e funções públicas do Poder Executivo e de entidade autárquica, funcional e fixação da respectiva remuneração. Tem no projeto que está sendo a título de informação para vocês que pede lá 15% de uma cota para processo seletivo. Ora, gente, eu acho que eu não sei nada, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu estou lá com o prefeito, sentar na cadeira lá, vou abrir o processo seletivo, vou abrir o concurso público e vou pedir no edital lá que 15% seria para o primeiro emprego. Não é simples, eu não posso fazer isso. Então, seria mais confortável, cômodo para mim, ser que bonzinho, não precisava nem botar aqui, era só sancionar. Agora, eu não queria ser cobrado lá na frente, principalmente pela minha consciência. Porque se tem uma coisa que eu sempre pautei aqui, é na questão de ser, é a minha obrigação, de ser honesto, de fazer aquilo que a minha consciência manda. Então, estamos caminhando um projeto para cá, não para competir, mas para provar que eu estou preocupado com a questão do primeiro emprego. O projeto vai chegar aqui adequado à realidade, à questão legal, sem risco de quebrar o município. Então esse projeto já vai chegar na próxima reunião de Câmara. Por isso eu vim aqui. Eu não estou simplesmente vetando e virando as costas para o nosso jovem. E a gente está com tantos projetos lá, falei com vocês na reunião, pensando numa escola aqui de tempo integral, lá no terreno do Cajuca, lá a gente está adquirindo aquela área, seria uma obra de 3.500 metros quadrados, também de 5 milhões, está sendo contemplado no orçamento, pensando no jovem. Senhor prefeito, vamos encerrar nós? Eu já concluí. Então fica aí, senhores vereadores aí, para fazer o que vocês acharem que é melhor, não só para o município, mas também para a consciência de cada um de vocês. Muito obrigado. Continue a discussão. Então, excelência. Boa noite, senhor presidente, uma pessoa com o cumprimento todos os membros da mesa, nobres colegas vereadores, a nossa colega vereadora Marlene, que deseja umas boas-vindas, uma boa noite ao ex-vereador Tito Fernandes, ao ilustre prefeito Sebastião Torres Heleno, ao presidente do Centro Peron, a doutora Débora, procuradora do nosso município, Raimundo Bueno, presidente da Associação dos Moradores do Jorge, público presente, imprensa, meu boa noite.
Primeiramente, eu já vou antecipar os meus agradecimentos ao vereador Zano pelo apoio ao projeto e dizer que, em momento algum, eu tive a intenção de coagir, simplesmente com o objetivo de citar os membros da comissão, que citaria que qualquer um que fosse, tá? Mas, se a Vossa Excelência sentiu-se ofendido, que aceita minhas desculpas. Vou inverter um pouco do meu pronunciamento em razão do que foi citado. Peço também ao senhor presidente que me permita que eu estenda um pouco mais de 5 minutos, que infelizmente não vou conseguir expor o meu parecer dentro do prazo legal aí de acordo com o regimento interno. Só, vereador, vamos estabelecer uma hora então, para que não fica. Mais algum vereador vai discorrer do assunto? Para não estender demais. Não? Mais algum do povo vai recorrer? Então eu vou estabelecer 2 minutos para quem for da planeia, depois que o vereador explana. Ok? São mais breves. Ok. Também gostaria de dizer para o ilustre prefeito Sebastião Torres Bueno que nada pessoal, eu estou aqui defendendo o meu trabalho, a minha obrigação de legislador. O senhor citou, né, que nós tivemos um encontro na prefeitura e que eu fiquei devendo ao senhor uma resposta e eu não procurei. Na verdade, há um equívoco nisso aí, porque eu também fiquei aguardando o senhor que está passando um parecer da sua assessoria para eu estar avaliando, analisando e passar para o senhor o meu entendimento. E também não cabia mais a procurar, porque o senhor acabou de citar aqui nessa tribuna que vai enviar para essa casa um projeto de lei, né, criando a geração de empregos, mas esse projeto já está aqui na casa. Então, eu já tomei conhecimento que ele já chegou nessa casa, então, para que eu iria procurá-lo com um entendimento diverso ao do senhor, inclusive que já tinha enviado o projeto de lei para essa casa, igual já se encontra. Achei até um pouco estranho, porque o meu projeto ainda está em tramitação e ele ainda não foi aprovado, o veto, e sequer já tem um outro projeto aqui para tramitar nessa casa. Então, infelizmente, é lamentável. O senhor disse com relação a autorizar, que o legislativo autorizar é uma forma de estar obrigando, uma forma até, eu entendi assim, de querer aparecer, chegar na frente, mas não. O autorizar foi até uma forma mesmo de respeito, de consideração, de não obrigar, partindo do princípio que a decisão do STF, que nós temos que concordar, ela é superior à nossa lei orgânica, então a gente tem que respeitar. E caberia até obrigar, mas eu achei até em consideração e respeito de autorizar. O senhor citou a questão de 100%, né? No início o senhor citou 100%, depois falou até 100%, ok? Falou da estimativa de impacto financeiro, que isso pode vir a quebrar o município, né? Se eu estou aí um valor aí nas casas de R$900 mil. Eu acho que isso jamais iria acontecer, e mesmo que viesse a acontecer, R$900 mil não quebra uma empresa que tem um orçamento de 52 milhões. Então, citou também com relação ao projeto, onde tem uma tabela que empresas abaixo de 7 funcionários não enquadram na lei, mas acima de 7 que enquadra sim, né? Mas isso cabe, o senhor citou a questão do ISS, né? A empresa vai chegar e vai exigir que dá uma isenção de até 100% e vai lá, vai contratar 5, 7, 8 pessoas que o senhor disse, na questão de novos empregos.
Aí eu já acho que é até questão de gestão mesmo, porque não pode ser uma empresa chegar e bancar e falar assim, eu quero isso porque isso está na lei. Não, o que está na lei é de até 100%. Então, sua empresa tem um potencial X, nós, dentro da lei, que ela veio do legislativo, dentro da lei nós enquadramos dessa forma. Empresa do potencial tal seria X%, 2%, 3% ou nenhum. Isso cabe ao executivo. Então, aí já é questão de gestão, não da empresa chegar e exigir. Quanto a essa lei, eu tenho aqui um caso do Paraná, um pouco longe, mas serve de referência. Lei que estipula a contratação de jovens para isenção fiscal a empresas já está valendo. Nossa cidade vizinha, São Gonçalo do Rio Baixo, já funciona dessa forma. A cada 20 empregos numa empresa, 2 empregos têm que ser direcionados para o primeiro emprego, para o jovem. E também está em tramitação pelo vereador Flávio, na cidade de São Gonçalo, um projeto de lei, mais ou menos nesses mesmos moldes, para gerar emprego para menor aprendiz. Então, estão indo mais além do que a gente ainda. E também, só para voltar um pouquinho, o senhor disse da preocupação de estar trazendo as empresas, já tem 4 empresas armadas, ótimo. Eu acho que esse projeto, inclusive, tem tudo a ver com isso. Eu disse para o senhor, esse projeto também entrada nele na Câmara, inclusive, o senhor ainda era vice, não era o prefeito. Então, e quando o senhor teve essa grandiosa ideia de estar trazendo empresas para o município, eu até cheguei a falar com o senhor, que tem um projeto que vai encaixar juntinho com isso aí. Então, acho que seria mais um motivo para esse projeto, né, ser bem-vindo, ser acolhido, que vai agregar valores, vai agregar receita, geração de renda, geração de emprego para o nosso município. Então, acho que os dois, a minha ideia, né, a nossa ideia aqui, porque a ideia a partir de mim, o projeto é meu, mas a decisão somos todos nós. Mesmo sendo aprovada essa lei não é minha, essa lei é nossa. Somos nós todos que votamos nela. Então, por que não um legislativo em harmonia com o executivo trazendo empresas para o município e o legislativo dando um suporte para estar contratando novos empregos. E com relação à cota de 15%, o senhor disse que o senhor nunca viu isso, realmente às vezes nesse sentido, mas isso não é legal até que a lei seja aprovada. A parte após a lei já em vigor é legal sim, até mesmo que nós vivemos num país de cotas. Existem cotas para as pessoas inserir nas universidades, existem cotas para pessoas com deficiências, né, portadores de necessidades especiais, existem cotas para negros. Então, acho que essa cota ela é de extrema importância, porque se eu nunca tive a primeira oportunidade, como que vão me cobrar, que vão me exigir experiência? E participar de um processo seletivo, com que normalmente é provas de títulos, os primeiros empregos, eles jamais serão aprovados. Porque qualquer pessoa que participar lá com 30 dias de título, né, de comprovação de emprego, vai perder para quem nunca trabalhou. Então nós precisamos de dar essa primeira oportunidade para essas pessoas, senão como que nós vamos cobrar deles experiências? Então vamos lá, a parte legal, né, vou resumir muito, que muita coisa já foi passada aqui através do parecer jurídico dessa casa. O prefeito mencionou muito, acho até muito honesto da parte dele, preocupado em estar infringindo, de estar contrariando a lei orgânica do município, principalmente no artigo 52, e é o inciso 6º, né, que fala da questão que
da matéria tributária que autoriza, não obriga a isenção tributária. Eu acho que é bom isso, essa preocupação, mas não é conhecimento meu, de coisas que eu venho, de orientações e esclarecimento que eu fui buscar para debater esse projeto. O senhor pode dormir com a cabeça tranquila, porque jamais o senhor será penalizado por estar indo contrário à lei orgânica, porque depois dessa lei orgânica existe uma decisão do STF que reafirma a sua jurisprudência, que o vereador pode propor lei que crie despesas para o município. E essa decisão é por repercussão geral, ou seja, nenhum juiz no Brasil pode mudar essa decisão. Aliás, na reunião que nós tivemos na prefeitura no dia 17, onde estavam quase todos os vereadores, né? Faltou o Daione, que justificou que não podia, o Zé Ronaldo, os demais estavam lá, inclusive o saudoso, o Inácio, foi citado, o doutor Alexandre citou que caso o veto fosse aprovado, que o município iria entrar com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso não cabe. Isso não cabe, porque essa decisão do STF, ela é clara. Se o município agir dessa forma, pode inclusive ser penalizado por litigância de má-fé. Então não cabe. Então eu senti aqui no momento lá, que o doutor Alexandre, até como uma ameaça. Então o artigo 52 é claro. Contudo, né, vejo que o STF já decidiu que há regra e competência elevada para o Executivo. Não vou citar isso, porque o prefeito já concordou, eu acho que não merece, não precisa mais citar a questão de competência, que já ficou claro que é de competência, sim, do Legislativo, criar as leis que geram recursos para o município. Hoje isso já é pacificado, não se muda mais. Quanto à alegação de renúncia de receita no projeto de lei, penso que não é o caso, pois a medida visa incentivar a geração de emprego e renda no município. A isenção de imposto não é medida proibida pela lei de responsabilidade fiscal. Isso também já foi citado aí no parecer da casa. Basta que a medida venha acompanhada de uma medida compensatória. Agora, essa medida compensatória, ela não cabe a nós aqui do Legislativo, ela cabe ao Executivo de buscar algo que tampe aquilo de onde tirou para dar essa isenção. Isenção que ela não chega, jamais, se tiver uma boa gestão, ela jamais irá colocar o município em dificuldade financeira. Jamais, até mesmo pelos números que foram apresentados aqui. 900 mil reais em cima de 52 milhões é um percentual irrisório. E lembrando que esse projeto, essa lei vigente, você não iria deixar de receber 900 reais, poderia ter uma perda menor. E diante dessa perda, iria gerar emprego, empresas vão vir mais para cá, vai gerar emprego, vai gerar renda, vão dar oportunidade para os nossos jovens. O comércio, o fomento, a isenção que você vai dar para uma empresa, ela vai gerar emprego, as empresas vão gastar aqui no município e vai aumentar o ISS de outras empresas, de onde o consumidor, do ICMS, 100% vai todo para o Estado e volta 25%. Aliás, é bom lembrar aqui também que o doutor Alexandre citou lá na reunião que imagine uma Vale com o potencial enorme que ela tem, ela vem para exigir 100% de isenção e vai contratar 7 pessoas, 8 pessoas. Espera, totalmente equivocado. A Vale não paga imposto aqui em Piracicaba. Tá? Ela paga ICMS, que vai 100%, vai 100% do Estado e volta 25%, mas o ICMS não enquadra nesse projeto, porque não é de competência do município isentar ICMS, é de competência do Estado. Nem o Legislativo, nem o Executivo pode isentar ICMS. A Vale não paga ISS, a Vale paga a CEFEM. CEFEM não é imposto, é uma contrapartida, não é imposto. Então, é equivocado mais uma vez nesse sentido. Senhor vereador, já deu 17.
vou pedir o apoio dos nossos colegas vereadores, tá? Um voto favorável ao projeto, partindo simplesmente de um princípio. O projeto, ele é 100% constitucional, ele é 100% legal. Em momento algum, existe motivo legais para que vocês votem contrário a esse projeto. Não existe. Busquei todos os fundamentos possíveis. Não existe. O projeto, ele é legal. Então, eu peço o apoio dos colegas que votem favorável nos projetos. Votem em favor dos jovens. Votem em favor da população do nosso município. Votem em favor da geração de renda e de emprego do nosso município. Porque o projeto, vocês votando favorável a esse projeto, vocês estão agindo 100% dentro da lei, dentro do princípio da legalidade. Isso é o que eu peço para os senhores com relação a isso. Muito obrigado. O senhor vai fazer hoje o 2 minutos, por favor. Ô, Edilson, pega o microfone para fazer favor, se ele quiser fazer uso do lugar. Senhor presidente, os demais componentes da mesa, senhores vereadores, senhor prefeito, todo o público aqui presente, meu boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de destacar a presença de Deus e do senhor prefeito. É muito poucos prefeitos ou gestor público que vêm a prestar esclarecimento. Mas não posso deixar também de destacar a importância do projeto, que é esse, porque o nosso município está atrasado. Mas eu acredito nos vereadores, acredito no povo e no senhor prefeito. Não estou aqui para ajudar ninguém, eu falo a realidade. Até mesmo porque a importância desse projeto, eu vou dizer, eu tenho essa experiência, senhor presidente, e todo o povo presente. Eu levei meus filhos para estudar em João Levante exatamente por oportunidade de Deus gloriosa, que nós tínhamos. E lá tem o melhor aprendiz. E eles tiveram essa oportunidade, isto é, a preparando os jovens no futuro, mas dá suporte também para a família. Porque eu nunca pensei, não penso em deixar fazendas ou patrimônio, cada um pensa do jeito, mas o estudo, tanto faz eu quanto faz a mãe deles. Tivemos e temos essa preocupação. Eu estou falando do meu filho do casamento. Agora, quero falar para vocês, o senhor prefeito falou que está vindo 4 empresas. E eu quero pedir, olhando até no olho do senhor prefeito, nós aprovamos aqui, enquanto eu tive a oportunidade de ser vereador, no ano 97 de 2000, que seria a compra de um terreno próximo a Caxambu, uma área de 2 hectares de terra, que era para construir na época um matadouro. Aí veio o município de Bela Vista, de João Levade e Opinópolis para construir um terreno municipal. E aquilo ficou congelado. Eu peço ao senhor prefeito que venha propor aos frigoríficos, que venha fazer isso aqui. Porque na época nós discutimos aqui, senhor prefeito, com o vereador presidentão, que era próximo a Caxambu exatamente para gerar emprego e potência para o nosso município e automaticamente para o povoado de Fazenda Velha e o distrito de Caxambu. E automaticamente todo o município. Então, pelo meio ambiente, pela vida, pela saúde, vamos trabalhar com esse projeto. Meu muito obrigado. Está em votação. Os vereadores que concordarem, digam sim. Se forem contrário ao veto, que diga não. Contrário ao veto. Não, me. Concordar com o veto, diga sim. E os que forem contrário, diga não. Fazemos a chamada nominal para a votação dos senhores vereadores. Edivaldo Antônio de Araújo. Sim. Hugo Pessoa. Não. Marlene da Costa Silva. Sim. Tarcísio Bertoldo. Não, excelência. Valdeci Silva. Sim. Zânio Gomes. Não. Manuel de Araújo. Sim. Essa presidência também vota sim.
Ao veto. Rejeitado por favorável ao veto 5 a 3. Mantido o voto por 5 a 3. Em segundo turno, em redação final do projeto de lei 2005/2019, de autoria do vereador Tarcísio Bertoldo, que institui o município de Rio Piracicaba, Março Laranja, mês de prevenção e combate ao bullying escolar. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Aqueles que concordaram com o projeto permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, em redação final por todos os vereadores, o projeto de lei 2005/2019. Em segundo turno, em redação final, o projeto de lei 2006/2019, de autoria do vereador Tairone Arcanjo Maranhos, que dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Agricultura e Pecuária, Sustentabilidade do município de Rio Piracicaba e das outras providências. Está em discussão. Está em votação. Aqueles que concordaram com o projeto permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, em redação final por todos os vereadores, o projeto de lei 2006/2019. Em primeiro turno, o projeto de lei 1991/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre cobrança de créditos da dívida ativa do município por meio de procedimentos administrativos e ações executivas fiscais das outras providências. Solicito a mensagem do projeto. Mensagem. Senhores membros da Câmara Municipal, o projeto de lei que se propõe na apreciação do nobre e soberano plenário dispõe sobre a cobrança de créditos da dívida ativa municipal por meio de procedimentos administrativos e ações de execução fiscal e da outras providências, para que o gestor não incorra em crime de responsabilidade fiscal por renúncia de receita, deverá promover a cobrança da dívida ativa do município, podendo ser cobrada administrativamente ou judicialmente. Não obstante o exposto, dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 14, parágrafo 3º. O disposto nesse artigo não se aplica, inciso 2, ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior aos dos respectivos custos da cobrança. Portanto, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de cancelamento de débito cujo montante seja inferior aos respectivos custos da cobrança. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais assinaram um termo de cooperação com o objetivo de orientar os entes jurisdicionados sobre a viabilidade da cobrança administrativa da dívida ativa. Diante do exposto, a recomendação é de que sejam realizados protestos das dívidas ativas devidas ao município, sendo destacadas as seguintes vantagens do protesto fiscal: interrompe a prescrição, não há custo nenhum para o órgão público, na medida que a taxa de fiscalização judiciária e os emolumentos devidos, respectivamente, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao tabelião de protesto são pagos pelo devedor. Em geral, os custos dos emolumentos para o devedor será de aproximadamente R$100 e ele não está obrigado a contratar advogado para defendê-lo. O Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: o protesto das certidões da dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo para não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política. Em fevereiro último, o juiz da comarca, através do ofício 2/2019, Execução Fiscal Eficiente, solicitou informações se o município já teria aderido ao programa de execução fiscal eficiente para a cobrança da dívida ativa por meio extrajudiciais. Na oportunidade, informamos que ainda não havíamos aderido ao programa, visto o projeto de lei 21/2018, que trata do assunto, foi rejeitado. Por hora, enviamos o projeto para apreciação de Vossa Excelência e demais pares, visto que é uma obrigação do município promover a cobrança de seus créditos, além de ser mais célere e menos oneroso para as partes. No ensejo, esperando contar com a aprovação do referido projeto de lei, renova as expressões do mais elevado apreço e especial consideração.
Rio Piracicaba, 25 de março de 2018, Antônio José Costa, prefeito municipal. Isso é discussão. Senhor presidente, seria possível até aqui no país 2 minutos falar sobre esse projeto? Vamos manter a ordem, então. Vamos deixar ela discorrer sobre a defesa do projeto, depois os vereadores decorrem e a gente faz a votação, ok? Araújo. Por favor, professor, o microfone também, por favor. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores e presentes. Esse projeto que a gente enviou aqui para a Câmara trata da cobrança extrajudicial da dívida ativa do município. O que a gente visa com esse projeto? A celeridade, trata de um procedimento menos invasivo do que a ação judicial, se a gente vai tentar com uma execução fiscal, uma vez que na execução fiscal a gente pode pedir a penhora de bens e até o bloqueio de valores da conta dos inadimplentes. É mais efetiva que as cobranças administrativas. A gente consegue ter um êxito assim, de 80%, com uma média de 10 a 15 dias as pessoas chegam a pagar os débitos. E o mais importante também é que o que a gente está defendendo aqui é o princípio básico da moralidade e da responsabilidade social, que não faz sentido que os bons pagadores tenham que ser novamente sacrificados com os aumentos de impostos para suportar a inadimplência dos devedores. Então, assim, quem paga certo não pode ser punido por quem não paga. Porque no caso de não pagar, quando fica em débito, a gente depois tem que, às vezes, aumentar algum imposto para cobrar aquela dívida que a gente não consegue receber, aquela inadimplência do devedor. Então, assim, para a gente, é muito mais vantagem para o município, além de não gerar custo para o município, porque uma ação judicial gera custo, mesmo para o devedor também, que às vezes, se entrar com uma execução fiscal, ele vai ter que contratar um advogado, teria que pagar as custas do processo, até mesmo a sucumbência, se ele perder a ação. Então, a vantagem da ação da cobrança extrajudicial é tanto para a pessoa que está devendo, quanto para nós do município, como para a prefeitura, que não vai ter gasto. E às vezes para a gente fica inviável a gente entrar com o processo, porque embora a gente seja isento das custas do processo, a gente tem que pagar, por exemplo, no caso, as despesas que tem para intimar, para fazer uma penhora, para o oficial lá. Então, às vezes fica inviável a gente fazer certo tipo de cobrança, porque dependendo do valor, o valor que a gente tem para receber vai ser menor do que o gasto que a gente teria. Então, assim, é um projeto que eu acho importante e isso me impede de a gente entrar também com as ações judiciais. Mas só que em certos casos ficaria mais viável para o município e mais efetivo a cobrança de forma extrajudicial, porque isso aí não nenhum ou outro caso, ainda assim a cobrança de forma extrajudicial ainda seria melhor para o devedor, seria menos invasiva do que a cobrança judicial. Obrigada. Doutora, só uma pergunta. Só um minuto. Só uma pergunta. A senhora falou que é uma ação de execução. Antes dessa execução, via judicial, é uma pergunta, tá? Não caberia uma ação de cobrança? Seria primeiro uma ação de cobrança, e caso faça um acordo e não cumpra, aí que seria execução, ou já entra direto na execução? Não, se já estiver na dívida ativa, já tiver certidão de dívida ativa, você já pode entrar com execução. Você não entra com cobrança, você entra com execução fiscal. A pergunta que eu Isso que a gostaria... gente está falando, e esse projeto, a gente está falando de dívida ativa ou de dívida só, então? Dívida ativa. Dívida ativa. Então quer dizer que não existe uma negociação, por exemplo, eles recebem uma correspondência da prefeitura dizendo que ele está uma dívida ativa de valor X, para ele comparecer lá para que aconteça alguma negociação, não tem isso? Tem sim. Então, na verdade é porque a gente, depois que a pessoa tem a dívida escrita, a gente manda carta para poder negociar, quer dizer, antes mesmo de ser inscrito, a gente manda carta, notifica as pessoas para ir na regularidade
se faz é inscrito em dívida ativa. Pois é, eu estou perguntando isso para confirmar o que eu já tinha falado quando esse projeto já esteve aqui. Eu recebi da propriedade da família uma comunicação da prefeitura com tanto tempo de atraso que a dívida estava em tanto. Fui chamado para uma negociação. Cheguei lá e tranquilamente negociei da minha forma. Sim, doutor, só mais uma dúvida, mas o Zano fez uma pergunta, acho que ficou ainda uma interrogação. Ele perguntou e parece que entendeu que após aprovado esse projeto, que o cidadão ele recebeu uma carta do município, ele não vai receber mais. Exatamente. Ele vai receber diretamente do cartório para pagar em 3 dias. Para pagar em 3 dias. Não vai ter chance mais para negociar. Não, a notificação é feita antes de ter a dívida inscrita. Depois está inscrito, aí, aprovando essa lei, Exatamente. a gente iria levar o cartório para protesto e o cartório ia tratar de cobrar. Então, nós aprovando essa lei, o cartório já vai atuar, porque a dívida já está ativa. Pois é, mas não existe nenhuma chance de, vamos supor, uma ameaça através de uma carta dizendo que vai ir para cartório, etc. Não tem essa chance, o executivo não pode tomar essa atitude. Seria antes do exame. A carta que a notificação do débito é antes. É antes de virar dívida ativa. Pois é, esse projeto a gente está aprovando a dívida ativa, concorda? Isso. Exatamente. Então, na hora que a gente aprovar, ele se tornou lei. Então, qualquer dívida que tiver na prefeitura, ela é ativa. Ok, mas aí as pessoas Então, já foram notificadas anteriormente. E assim, a gente pode estar entrando a qualquer momento também com a questão da ação judicial. Só que, dependendo do valor, fica inviável. Exatamente. E o que eu propus na última reunião, mandei ofício no outro prefeito também, o Antônio Guarda já tinha enviado ofício pedindo a isenção de juros e multas para tentar mais vezes essa negociação junto aos devedores da prefeitura. Mas isso aí teria que ver a questão de fazer um impacto, né? Para ver o que poderia ser. Mas isenção é de juros e multa, juros e multa não é impacto. Não, mas isso aí pode ser estudado, sem para essa questão de fazer tipo um mutirão para tentar. Exato. Não, isso aí. Qualquer forma de negociar antes de virar dívida ativa, porque na hora que ela virar lei, ela é dívida. Sim. Boa noite a todos. Deixa eu te perguntar. A gente vai fazer esse projeto, quantos dias tem que vai chegar a comunicação no caso das pessoas que estão devendo? Quantos dias de prazo eles têm para acertar essa conta? Responde, por favor. Na verdade, aí a gente vai fazer aquele que vai ter que fazer um levantamento primeiro na prefeitura, né? Para levantar as pessoas inadimplentes. E aí vai encaminhar para o cartório vai notificar as pessoas. Se eu não me engano, são 30 dias. 3 dias. 3 dias. 3 dias. Só Para pagar 3 dias são 3 Na verdade, esse projeto está em tramitação, ele está aqui na Câmara ainda. Então, só depois dele passar no segundo turno, que ele irá para a prefeitura estacionária e aí Tudo bem. ele vai estar mostrando. Teria como a gente combinar com o executivo que elaborou esse projeto de colocar tipo emenda para a gente dar um prazo maior para começar a ser cobrado? Porque eu entendo a dificuldade do cidadão, não é querer defender todos não, mas eu acredito que tem pessoas aí que com 3 dias eles não vão ter condições de acertar essas contas. Não, mas na verdade, o executivo pode estar enviando uma notificação, se for o caso, informando que esse projeto foi aprovado e cobrando de novo das pessoas irem lá e negociar. Isso aí, acredito que isso aí. Tudo bem, a gente conversando aqui como a gente está agora, como você falou aí, não precisaria de constar isso no projeto? Não, eu acho que a gente tem que votar nesse primeiro turno, pensar em fazer uma emenda, se for competência do vereador, faz, se não for, a gente vai até o prefeito e tenta fazer emenda nesse projeto. Combinado. A não ser que alguém vai querer pedir vista no projeto, mas isso vai ser só para adiar. Até porque depois, se Legal. aprovar, tem 15 dias para o prefeito sancionar. Exato. Aí a gente pode entrar em discussão dele. Hein?
a gente pode entrar em discussão dele, até mesmo na tramitação do primeiro e do segundo turno. Pode ser ir fazer a pergunta? Boa noite a todos. Eu pedi vista dele. Vou suspender a reunião por 2 minutos até que o vereador vá à secretaria e faça o pedido do requerimento. Requerimento 16/2019. Excelentíssimo senhor Tairone Arcanjo Guimarães, presidente da Câmara Municipal. Vem requerer nos termos do inciso 6, artigo 121 do Regimento Interno, adiamento da discussão do projeto de lei 1991/2019 até a próxima reunião ordinária dessa Casa Legislativa, a ser realizada no dia 9 de outubro de 2019. Justificativa: solicito referido prazo a fim de realizar a melhor análise do projeto de lei desse caso, 25 de setembro de 2019. Nestes termos, pede deferimento, Valdeci Silva, vereador. Nesse instante, faremos a votação do requerimento 016. Quem concordar com o projeto, permaneça como estão. Você perguntou errado. Quem concorda, permaneça como estão. Não concorda. Quem não concorda, levanta. Ah, avise, senhor, com o projeto. Vou pedir de amém discussão. Rejeitado por 7 votos a 11. Continua a discussão o projeto do 1991/2019. Então, excelência, tem uma justificativa foi alegada aqui no projeto que, através do ofício, o juiz solicitou informações do município se houve uma execução fiscal eficiente. E foi respondido que esse projeto já veio para a Câmara, tramitado, e que após isso foi feito. O que chegou até mim com relação a isso foi uma moto, né, fazendo cobranças, até vi passando em alguns lugares, fazendo essa cobrança. Eu acho que seria mais justo, apesar de eu concordar plenamente que quem deve tem que pagar, isso não resta a menor dúvida, mas eu acho que um protesto seria já uma ação muito drástica à população e com certeza iria afetar inclusive a população mais carente. Eu acho que antes deveria haver uma cobrança administrativamente, inclusive isentando juros e multas, ou dando desconto, alguma coisa, dar desconto dos juros, né? Isentar a multa, dar desconto de juros, isentar, de acordo com a possibilidade, né, as condições do devedor. Essa via cartório, ela vai simplesmente, como a doutora disse, ela não vai trazer nenhum custo, nenhuma despesa para o município e nenhum trabalho, né? Mas para o cidadão vai onerar muito, porque no cartório, na hora que ele, na cartório notificar o devedor, a execução vai dar ele um prazo de 3 dias para pagar. E ele vai pagar juros e multas e ainda despesa com o cartório. Então, acho que será uma penalidade muito grande. Obrigado, senhor. Essa parte? Eu não sei, pode falar. Então, presidente, como o Tarcísio falou ali, e eu também já pedi, como vai ser votado agora, né? Esse primeiro turno, tem o segundo turno. Exatamente. E até lá, a gente pode conversar sobre isso aí, emendar esse projeto, colocar algumas cláusulas dele, né? Para a gente chegar a uma coisa melhor. Tá certo? É isso aí que eu penso. Exatamente, como o vereador disse, a prefeitura propôs mais aos credores e formalizando ele que ele tem essa dívida antes de colocar no judicial. Eu pedi a suspensão do projeto por esse motivo mesmo. Acho que quem deve tem que pagar mesmo, mas tem que ter uma negociação maior. Eu vou compreender sua palavra,
Mas como vamos votar agora dele, né? O primeiro tem o segundo ainda. Aí é onde vai entrar essas causas. Não, tudo bem. A doutora vai concluir? Não, só porque você falou, o Alexandre, né, já foi embora, mas é porque a maioria das pessoas inadimplentes não são pessoas carentes, são pessoas que têm condição. Mas é uma forma da gente tentar a negociação com os credores, com os devedores. E a bem da verdade, e eu acredito muito nisso, porque no meu primeiro mandato, aqui em 93, os que mais me procuravam para saber sobre o PTU eram os carentes. Eles me davam dinheiro para vir aqui à prefeitura, eu vim aqui com a mala cheia de dinheiro para pagar para os carentes. Eles me passavam aqui, não paga para mim, porque senão eu vou ficar devendo lá e não quero ficar devendo. Isso aconteceu no Jorge durante 2 mandatos meus. Eu vim aqui, antes dessa nova modalidade de cobrar IPTU, era mais ou menos um serviço mais ou menos tocado, ou a pessoa via na prefeitura, pedia alguém para pagar, qualquer coisa assim desse tipo, pagava na própria tesouraria da prefeitura. Fiz isso durante 8 anos, e era só carente que me procurava. E só, né, lembrando que não trata de uma faculdade, né? É um dever de cobrar. E eu acho que se o presidente, no caso, se for aprovada a lei, a prefeitura pode se comprometer de notificar novamente, porque já foi notificado, que entrou em vigor, que a pessoa tem um prazo de 30 dias para regularizar, caso contrário vai ser levado a protesto, porque eu acho que o simples fato dessa notificação com a pena de ser levada a protesto, eu acho que já muitas pessoas vão procurar para estar resolvendo a situação. Mas essa oportunidade dele negociar direto com a prefeitura, antes dele ser, ou até mesmo de ir para o protesto, tentar a negociação com ele, eu acho que ela tem que acontecer. Está em votação. Faremos a chamada nominal para a votação dos seus vereadores. Faremos a chamada nominal. É sim ou não? Voto favorável sim, e contrário não. Edivaldo Antônio de Araújo. Edivaldo Antônio de Araújo. Sim ou não? Eu não ouvi. A favor, sim? Sim ou não? Sim. Não. Não? Hugo Pessoa de Almeida. Sim. Marlene da Costa Silva. Sim. Tarcísio Bertoldo. Não. Eu passei dela não, porque não está na lista aqui. Eu vou voltar com você, viu, Zé? José Ronaldo de Araújo. Sim. Rodeci Silva. Não. Zé Gomes. Sim. Essa presidência também vai votar contra esse projeto. Empatou. Esse dia não veio hoje. Mas vamos manter o 0 a 0, porque nós vamos ter o segundo turno e a gente discute sobre ele. Ok? Sempre acontece fatos antes não ocorridos, né? Em função da falta da vereadora Cidinha. O regimento diz o seguinte: essa matéria, o presidente ele é obrigado a votar. Então, no caso aqui, não existe o voto Minerva dele, porque o empate foi com o voto dele. Então, são 2 turnos, e vai ficar de 4 a 4 no primeiro turno, porque não tem como se empatar em função da obrigatoriedade do voto está nessa matéria. Se fosse um empate sem o voto dele e outra matéria que não obrigatoriedade do voto dele, é que aí ele poderia usar o voto mineiro, ok? Então vai ter que ficar de 4 a 4 mesmo, no primeiro turno. Então, mantido o voto empatado no primeiro turno, projeto de lei 1991/2019. Em primeiro turno, projeto de lei 2017/2019, autoria do Executivo Municipal que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento 2019 da dos projetos. Solicito mensagem do projeto. Senhores membros da Câmara Municipal, submete a elevada deliberação de Vossa Excelência o texto do projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento 2019 da outras províncias.
projeto foi elaborado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Divisão Auxiliar do Orçamento vigente, referente à inclusão de ação específica para manutenção de atividades extracurriculares em 2019 e alterações no PPA 2018-2021. Diante do exposto pelo interesse público de que se reveste a presente iniciativa, confirmo a aprovação do incluso projeto de lei que solicito seja apreciado e votado nos termos do regimento interno da Câmara e da Lei Orgânica Municipal. No ensejo, renovo a Vossa Excelência e seus ilustres pares as expressões do mais elevado apreço e especial consideração. Rio Prescaba, 12 de setembro de 2019. Sebastião Torres Bueno, prefeito municipal interino. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Faremos a chamada nominal para a votação dos senhores vereadores. Edivaldo Antônio de Araújo. Hugo Pessoa. Sim. José Ronaldo de Araújo. Sim. Marlene da Costa Silva. Sim. Tarcísio Bertoldo. Sim. Valdeci Silva. Sim. Zé Gomes. Sim. Esta presidência também vota favorável ao projeto. Aprovado em primeiro turno por todos os vereadores presentes o projeto de lei 2017/2019. Em turno único, em relação final, o projeto de lei 2018/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de uso de bem público do município de Rio Piracicaba e das outras providências. Solicito mensagem do projeto. Senhores membros da Câmara Municipal, submeto a elevada deliberação de Vossa Excelência o texto do projeto de lei 027, de 20 de setembro de 2019, que dispõe sobre concessão de uso de bem público no município de Rio Piracicaba e da outras providências. Esse projeto foi elaborado para regularizar e atender a Associação dos Catadores de Rio Piracicaba, Ascaribe, que necessita de espaço para o desenvolvimento de suas atividades, que tem como finalidade reduzir a exploração de recursos naturais e a poluição ambiental, reduzir os custos do município pelos serviços de coleta e aterramento dos recursos sólidos, aumentar a vida útil do ativo sanitário, além de estimular o reaproveitamento dos materiais que podem ser reciclados e proporcionar geração de trabalho e renda para os catadores. Diante do exposto pelo interesse público de que se reveste a presente iniciativa, confirmo a aprovação do incluso projeto de lei que solicito seja apreciado e votado em caráter de urgência nos termos do regimento interno da Câmara e da Lei Orgânica Municipal. No ensejo, renovo a Vossa Excelência e seus ilustres pares as expressões do mais elevado apreço e especial consideração. Rio Piracicaba, 20 de setembro de 2019, Sebastião Torres Bueno, prefeito municipal interino. Está em discussão. Não, presidente. Pode conceder. Muito bem. Parabenizar o Executivo por esse projeto. No meu entendimento, a Ascaribe, né, é a que limpa a nossa cidade, aquele pessoal lá. E até hoje, no meu entendimento, na minha visão, eles não têm equipamentos ainda de acordo, né? Inclusive até o local, né, que está sendo votado de hoje, né? Então, faço de tudo que eu puder aqui, estou dando minha palavra, se puder melhorar as condições de trabalho do pessoal. Eu penso assim, eu acho que eles têm que ter um equipamento de transportes, sabe, separado para eles. Porque o serviço da prefeitura é muito imenso, né? Tem hora que não tem caminhão para atender eles, aí não tem como eles limpar a cidade, né? Eu vejo isso acontecer direto aí, então estou torcendo aqui para a gente aprovar esse projeto, só a favor, o mais rápido que puder para ajudar aquele pessoal. Ok? Obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Aqueles que concordaram com o projeto permaneçam como estão. Aprovado em turno único, em redação final por todos os vereadores, o projeto de lei 2018/2019. Solicito a leitura da indicação número 072/2019, de autoria do vereador Zânio Gomes Martins. Indicação 73/2019 com a seguinte reivindicação: envidar esforços a fim de implantar o sinal digital no município de Rio Piracicaba. Justificativo. Indicação 072/2019 com a seguinte reivindicação: promover a construção de um anfiteatro na sede da cidade de Rio Piracicaba. Justificativo. A referida construção
será de grande importância para toda a população, tendo em vista que no local poderão ser realizados seminários, palestras, formaturas, convenções, congressos, apresentações artísticas, culturais, etc. Vale destacar que o nosso município atualmente é extremamente carente de espaço adequado para a realização de tais atividades, sendo, portanto, de muita relevância a citada construção, a qual poderá trazer inúmeros benefícios voltados à área educacional, cultural, social, etc. Nesses termos, pede deferimento, sala das sessões, 23 de setembro de 2019, Zaina Gomes Martins, vereador. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Aqueles que concordarem com a indicação, permaneçam como estão. Aprovada a indicação número 072/2019 por todos os vereadores. Solicito a leitura da indicação número 073/2019, de autoria do vereador Hugo Pessoa de Almeida. Indicação 73/2019, com a seguinte reivindicação: evitar esforços a fim de implantar o sinal digital no município de Ribeirão. Justificativo: sabemos que, em geral, a televisão é um dos veículos de comunicação mais utilizados para nos mantermos informados no dia a dia, proporcionando o acompanhamento dos fatos que acontecem nacionalmente e internacionalmente, além de ser também um meio de entretenimento e lazer para a população. Assim, face de grande necessidade que o município envie esforços para que a população possa ter acesso à tecnologia digital de forma eficiente e com a qualidade que merece. Nesses termos, pede deferimento, sala das sessões, 23 de setembro de 2019, Hugo Pessoa de Almeida, vereador. Está em discussão. Presidente. Pode proceder. Gente, esse modo digital aqui, eu estou solicitando aqui para dar executivo, em várias regiões aí da nossa localidade, próximas cidades aí, já tem. E a gente é cobrado, a gente é vereador, o pessoal fica cobrando a gente o sinal digital aqui, já me falaram várias vezes. Aí eu estou pedindo aqui que o nosso prefeito arruma jeito de resolver essa situação para a gente, que seja com dinheiro lá de deputado, eu não sei como é que vai ser isso, que às vezes fica caro, eu não sei também o preço que fica para ele ter sinal aqui. Então ele pegar isso aqui, que eu acho que é muito importante para a nossa comunidade. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Aqueles que concordarem com a indicação, permaneçam como estão. Aprovada a indicação número 073/2019 por todos os vereadores. Solicito a leitura da indicação número 074/2019, de autoria do vereador Valdeci Silva. Indicação 74/2019, com a seguinte reivindicação: promover reforma da Escola Municipal Sebastião Araújo, localizada no município. Justificativo: é certo que investimentos na educação são de extrema importância e necessidade para qualquer município. Dessa forma, face de grande necessidade que se proceda à reforma da referida escola, contemplando especialmente o telhado, o nivelamento do piso interno e um projeto paisagístico na mesma, pois o local adequado e seguro para as atividades educacionais proporcionam melhores práticas do ensino pelo corpo docente e aproveitamento da aprendizagem pelos alunos, propiciando melhor qualidade de ensino público. Nestes termos, pede deferimento, sala das sessões, 23 de setembro de 2019, Valdeci Silva, vereador. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Aqueles que concordarem com a indicação, permaneçam como estão. Aprovada a indicação número 074/2019 por todos os vereadores. Solicito a leitura da indicação número 075/2019, de autoria do vereador José Ronaldo de Araújo. Indicação 75/2019, com a seguinte reivindicação: evitar esforços a fim de realizar uma negociação de compra da área conhecida como Campo do Cajuca, localizada em frente ao cemitério no centro da cidade. Na impossibilidade dessa negociação, sugiro ao Executivo que adote o procedimento administrativo para desapropriação da referida área por interesse público. Justificativo: sabemos que a desapropriação é de grande importância para a consecução dos ideais de justiça social e do interesse público. Assim, considerando que a referida área encontra-se em local privilegiado da cidade e está inativa, sem utilização, sugiro que sejam efetuadas as medidas supracitadas a fim de aproveitar o espaço para construções de inúmeras benfeitorias que nossa cidade carece, como construção de uma creche, um parque para a realização de atividades esportivas diversas, etc. Nestes termos, pede deferimento, sala das sessões, 23 de setembro de 2019, José Ronaldo de Araújo, vereador. Está
Está em discussão. Está em votação. Aqueles que concordaram com a indicação permaneçam como estão. Aprovada a indicação número 075/2019 por todos os vereadores. Solicito a leitura da indicação número 076/2019 do vereador Tairone Arcanjo Marques. Indicação 76/2019 para a seguinte reivindicação: promover recapeamento asfáltico em todas as ruas localizadas no bairro Migas nessa cidade, que necessita da referida benfeitoria. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2019, Tairone Arcanjo Guimarães, vereador. Essa indicação ficou mal expressada, é onde que a Copasa vai lá e faz os buracos, onde que abre para mexer em rede escura, e vão lá onde que tem o asfalto e completa com pedra. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Aqueles que concordaram com a indicação permaneçam como estão. Aprovada a indicação número 076/2019 por todos os vereadores. Nesse instante, temos a inscrição de comunicação parlamentar do vereador Tarcísio Bertoldo, que irá, nesse instante, usar a tribuna por até 15 minutos para falar sobre o projeto em tramitação. Vou ser todos cumprimentados novamente. Vou ser muito breve, inclusive em razão do meu lamento, da minha insatisfação, da minha vergonha com o que aconteceu nesse plenário aqui hoje. Eu apresentei um projeto com todos os amparos legais. Todos. Esse projeto foi aprovado por todos os vereadores dos dois turnos. Mas, para mim, não foi novidade. Eu já sabia que isso ia acontecer. Um dos motivos é que um novo projeto do Executivo já se encontra nessa casa, com mais ou menos com os mesmos moldes. Esse projeto ainda não foi distribuído, só tenho conhecimento porque ele chegou. E, se ele não for mudado, ele ainda traz, se é que existe um risco de quebrar o município no meu projeto, esse vai piorar. Lamento. Infelizmente, o objetivo da derrota desse meu projeto, do meu primeiro emprego, ele é simplesmente para que o Executivo envie para essa casa um projeto de sua autoria. Isso sim é vaidade. É muito triste. Eu estive com o prefeito no gabinete, somente eu e ele, e conversamos sobre o projeto. E ele foi claro para mim que o projeto é legal. E eu vou poupá-lo do restante da conversa que ocorreu. Mas é muito triste. Hoje, venceu-se aqui um veto não embasado na legalidade, mas embasado nas questões políticas. E isso é muito triste. Nós não podemos deixar que isso aconteça no nosso município. Nós falamos que o Brasil está perdido, que o Brasil não tem jeito, que tudo está errado. Então, eu acho que nós temos começado a nossa casa. Respeito o voto de todos, mas não concordo, porque no embasamento legal, esse projeto teria que ter sido aprovado por unanimidade. Buscamos nas questões legais. Obrigado a todos, uma boa noite. Temos a inscrição do comunicado
Comunicação parlamentar do vereador Valdeci Silva, que nesse instante usar a pergunta por até 15 minutos para falar sobre o Hospital Júlio Kubitschek. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a vereadora Marquene, desejar para ela boas-vindas e que Deus abençoe a sua caminhada juntamente com a nossa. Eu gostaria de comunicar que a partir do dia 23/9, essa última segunda-feira, o hospital já está oferecendo serviços de radiologia em 2 horários. E que isso só foi possível com a parceria com a Prefeitura. Sabendo da importância e do benefício para a população, eu gostaria, neste momento, de agradecer ao prefeito por essa iniciativa. Obrigado. A todos que em consideração à vacância do cargo do segundo secretário dessa casa, faremos nova eleição para preenchimento do mesmo. Assim que os vereadores tiverem interesse, deverão oficializar a secretaria dessa casa 24 horas antes da data prevista, que será no dia 9 de outubro, às 18h30, para a eleição da vacância do cargo de segundo secretário. Em nome de Deus e na forma regimental, declaro encerrada a presente reunião e convido a todos para participar na próxima reunião, que será realizada no dia 9 de outubro de 2019.